Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações rubro-negras. Se o torcedor do Mengão está feliz, está comemorando as contratações do Mengão, se está contente com os resultados dentro de campo, a torcida do Galo está protestando. E isso é muito triste, né, galera? Pois é, né? Pode ser até coincidência, mas toda vez que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, eles protestam. E vai ter protesto hoje de novo contra o Atlético Mineiro. Vou trazer tudo que a imprensa está falando aqui do mercado da bola do Flamengo, do Mengão e também aí da crise no Galo. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo e ative o sininho. Falta menos de 9 mil inscritos para a gente bater 1.100.000. Então, inscreva-se. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Legal. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Falar de Flamengo. O Flamengo joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas o torcedor ainda curtindo e ficando até mais otimista com a chegada de reforços como o Emerson Royal e o Samuel Lino, que chegaram e já elogiaram a estrutura do clube. Vamos acompanhar. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim, né? A gente sabe anteriormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, né? O esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. Muito boa estrutura, fantástica a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Então, o Atlético está numa fase agora de crescimento e de mudança na parte de estrutura. Estão criando uma cidade esportiva e tudo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. E se você não assistiu essa entrevista do Samuel Lino com o João Guilherme, tá aqui no nosso canal a entrevista completa, tá bom, galera? Postei ontem, era 11h30 da noite, mais ou menos. Vamos lá pro vídeo. Legal, então, o Samuel Lino ali com a TV do Flamengo, com o amigo João Guilherme, elogiar a estrutura do Flamengo atual, penso eu que não surpreende. Agora, dizer que está maior ou melhor que a do Atlético de Madrid, a mim me surpreende. Não, foi o primeiro a falar isso. O Saúl falou isso semana passada. Mas Os dois vieram de lá. Alguns clubes... Porque normalmente, o que eu penso, pelo menos, é que os clubes europeus, ainda mais um clube como o Atlético de Madrid, está sempre disputando Champions e chegando, e etc. e tal, tem uma estrutura melhor que a dos brasileiros. A dos brasileiros tem crescido. Para você ver como que o Flamengo é poderoso, né, cara? O Flamengo é incomparável, né? Não conheço a estrutura do Atlético de Madrid. O Hoffman, que vive lá, talvez qualquer dia desse participando com a gente possa trazer mais detalhes. Mas imagino que passe pelo fato da estrutura do Flamengo ser bem recente, né? Foi inaugurada há pouco tempo, talvez já com avanços que uma estrutura, imagino, mais antiga, um pouco mais antiga do Atlético de Madrid não tenha. Estou aqui conjecturando. Mas por muito tempo os clubes europeus negligenciavam um pouco estrutura de CT, né? Nem era tão cultural ali. Quando começaram a estabelecer, vários ficaram para trás. Eu lembro que no CT do PSG, na época que já tinha Ibrahimovic, Thiago Silva, os caras reclamavam e iam fazer trabalhos fora porque a estrutura do CT não atendia, não era ideal. É claro que todo mundo foi evoluindo. O Saúl até fala que a estrutura do Flamengo para ele é mais próxima até do Chelsea, que foi um clube que investiu bastante também em CT nos últimos anos. E é claro, o Flamengo tem um investimento alto no Ninho do Urubu, conseguiu ali uma estrutura que chama atenção e usa até como trunfo também em contratações de jogador. Já alguns jogadores utilizaram as instalações para se recuperarem de lesões, né, jogadores de outros clubes. Então é importante para o clube dar esse salto também. O problema no Flamengo é que
a estrutura, muitas vezes, não era tão bem utilizada como deveria, né? Faltava esse passo de profissionalização, de integração dos setores, de ter um direcionamento mais científico, e vejo que o Flamengo está indo por esse caminho agora. E as contratações que chegam, né, são muito impactantes, porque você pode tentar ali desqualificar de alguma maneira, né, torcedores rivais, tentarem diminuir as contratações, mas eu vejo que as três, né, esse pacote aí com Emerson Royal, Saul e Samuel Lino, são todas contratações de impacto. E até o Emerson Royal, que tende a ser um cara ali, até pela comparação com o Rodinei, tratado como mais folclórico, é um jogador que já jogou no Tottenham, bom no jogador. Milan, que tem uma experiência já em seleção brasileira. O Emerson Royal perdeu a grande chance da carreira dele. Ele tinha tudo para ir para a Copa de 2022. Por causa daquela expulsão contra o Equador, ele acabou, a comissão técnica do Tite ali ficou meio chateada com a atitude, né? Não esperava isso de um jogador com a experiência dele. Ele acaba sendo preterido, mas estava ali no grupo. Jogou muitos jogos de eliminatória. E pensando em futebol brasileiro, por mais que ele não tenha ido tão bem nos últimos anos, né, no futebol europeu, mas chega com condição de, no mínimo, brigar pela titularidade com Varela, e em muitos momentos vai jogar, que é um lateral de mais apoio, de mais ofensividade. E Samuel Lino, para mim, quem acompanhou o Samuel Lino no futebol europeu e no Atlético de Madrid, dispensa apresentações. Chupa Arnaldo Ribeiro. É verdade que no último ano não foi o Samuel Lino do auge no Atlético de Madrid, mas você não pode taxar um jogador só por uma temporada na carreira. O Saul foi para o Sevilha e é normal que renda menos num clube como o Sevilha, que não é mais protagonista no cenário europeu. Mas os três jogadores, qualquer outro clube que trouxesse um deles, geraria ali apresentaria com pompas e com tapete vermelho, porque são jogadores muito bons, jogadores com mercado no futebol europeu, que chegam em momentos em que ainda podem dar muito retorno, chegam jovens, né? O mais velho é o Saul, que está na faixa de 30 anos, mas ainda assim com muita lenha para queimar. Então vejo as três contratações do Flamengo de uma vez só, de uma tacada só, certeiras pela necessidade do time. O time titular fica mais forte com essas contratações, você dá mais repertório, até o Breler falava, o Emerson Royal é um lateral mais ofensivo do que o Varela, assim como era o Wesley, então você mantém essa característica. Do Emerson Royal é legal destacar, quando ele vai para a Europa, ele vai numa contratação casada de Betis e Barcelona, que ele ia jogar primeiro no Betis. Quando ele vai para o Barcelona, ele já é vendido imediatamente, não porque estava mal, ele estava muito bem. Só que o Barcelona, com toda a crise financeira que tinha, precisava fazer caixa, e aí pintou a oportunidade de ir para o Tottenham, por isso que ele é negociado. Não teve o destaque que se imaginava, acho que a melhor passagem dele no futebol europeu foi no Betis, mas ainda assim é um cara que alcançou seleção, que poderia ter ido para a Copa. Para o nível do Brasil, acho que ele vai entregar demais, dando essa possibilidade. O Samuel Lino é um jogador que também alcançou um grande patamar, ainda que não veio da melhor temporada. Gosto do fato que sem bola vai entregar também demais, o que é importante na equipe do Felipe Luiz. Não à toa, muitas vezes o Atlético jogando com linha de 3, ele era ala também, podia ser ala ou ponta, então mostra o quanto que ele também tem a questão do comprometimento sem a bola. Aí você pode jogar com o Luiz Araújo na direita e o Samuel Lino na esquerda, tendo o Saul jogando como um segundo volante, por exemplo, com o Jorginho nesse primeiro momento, pensando no sem o Pulgar. Voltando o Pulgar, você pode ter um time para ter mais a bola, com o Saul fazendo uma característica, não ele como jogador, mas no posicionamento parecido com o Gerson, aberto na direita, mas sendo meio campista para jogar mais por dentro, canhoto, com o Pulgar e o Jorginho, por exemplo, e aí tendo ou o Samuel Lino ou o Luiz Araújo. Então, você oferece repertório para jogar de diferentes formas com esses jogadores. Eu acho que eles chegam para ser titulares ou para brigar pela titularidade, sem dúvida, mas dando esse repertório também. Então, são movimentações muito fortes, assim, muito contundentes, e quem pode pensar, falaram da boca para fora em relação à estrutura do Flamengo. A gente não pode esquecer que o Saul é muito ídolo no Atlético de Madrid. Tem mais de 400 jogos, ganhou o título de La Liga, foi vice-campeão de Champions. Então, assim, não ia falar da boca para fora. Tem mais um para encaixar isso, tudo que vocês dois falaram aí, Breler e André. O Carrascal. Inclusive, informação oficial do Flamengo que ele chega, desembarca no aeroporto internacional do Galeão hoje, 15h50.
Ó, desembarque do atleta no Aeroporto Internacional Tom Jobim está previsto para as 15h50. Amanhã, Carrascal vai passar por exames médicos, né, na quinta-feira, e seguirá para encontro com o diretor técnico de futebol, José Boto, no CT, no Ninho do Urubu. Assim que o contrato for assinado, todos os bastidores da chegada estarão disponíveis nas redes sociais oficiais do clube e na Flamengo TV. Então acrescenta mais um aí, viu, André? Pode pôr na lista. Aí eu reserva do Arrascaeta. E aí, sinceramente, acho que o elenco tá redondinho. Falta um zagueiro. Eu já não coloco o Carrascal no mesmo nível desses outros jogadores. Não. Aí ele Europa. entra ali e ele entraria para ser recomposição ao Arrascaeta em eventualidade. A Rússia é vista como Europa, né? Embora não dispute hoje as competições, mas quando estava jogando, quando não estava em guerra, estava jogando as competições europeias. Mas o Carrascal, eu que vi muito jogar no River Plate, sempre tive um pé atrás. Sempre que ele entrava, ele nunca foi um titular absoluto do River, porque ele mostrava habilidade, mas ele não mostrava sequência. O Carrascal estava na final contra o Flamengo 2019, né? Mas não me lembro se foi titular, não. Acho que não. Ele não era um titular do time. Ele era um jogador que entrava recorrentemente, mas que tinha sempre dificuldade. A partir do momento que tinha a posse de bola, conseguia iniciar a jogada, mas a sequência não era boa. É claro que deve ter evoluído, imagino eu. Vou jogar lá na Rússia, envelhecer um pouquinho e tal. O jogador mais jovem tem mais essa dificuldade mesmo. E eu quero ver como é que ele chega para o Flamengo, né? Se ele conseguiu agregar uma boa finalização dos lances, que ele sempre começou bem. Pode falar, Abel. Não, complete, depois eu falo. Não, terminei. Desculpe. Te distraí no seu raciocínio, né? E te atrapalhei. Peço desculpas, é porque a Natália Andrade já pede passagem. Vamos lá, claro. Para falar sobre o Galo Forte Vingador. Antes da gente ver aqui a crise do Galo, o André Kfouri, ele falou que de todas as contratações, essa do Carrascal é a que mais vai surpreender. O que será que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele é bom, ele quis dizer que ele vai dar conta do recado na hora que entrar em campo. Tá aqui no canal. Tá aqui no canal ou no outro canal? Tá no outro canal, galera. Tá no canal Marcos Flá. Coloquei ontem à noite, tá? Esse vídeo do Sport Center. Tá bem bacana. Vamos ver aqui a crise do Galo. Com um protesto marcado para hoje da torcida. Então falamos muito do Flamengo. Eu interrompi aqui o Eugênio porque a Natália já está conosco. Adversário do Flamengo quinta-feira na Copa do Brasil. Exatamente, o adversário do Flamengo de amanhã. Tem esse link também bem lembrado pelo Eugênio. Bom dia, Natália! Traga pra gente, por favor, as informações do Galo e desse protesto. Crise no Galo. Bom dia, Abel. Bom dia ao fã de esportes. Pois é, os bastidores do Galo, eles estão agitados desde a última semana, né? Semana passada a gente teve aquela situação com o Rony pedindo para sair do Galo, entrando na justiça, desistindo, falando que ficava. Aquela notícia sobre várias notificações extrajudiciais. A semana passada foi uma semana recheada de protestos. A gente teve 3 protestos na última semana e hoje vem mais um protesto por aí. A Loucura, uma das maiores, ou até a maior torcida organizada do Atlético, está vindo aqui para a cidade do Galo, para o CT, para se manifestar com essa situação. Eu até conversei com os torcedores, eles me falaram que apesar de o tom de divulgação ter sido um tom de protesto, eles estão vindo mais para prestar um apoio para os jogadores para o jogo de amanhã, para o jogo contra o Flamengo. O Galo que vai enfrentar o Flamengo 2 vezes nos próximos 3 jogos. E a gente sabe que existe uma rivalidade histórica aí. Mas não foi muito esse tom de apoio que o Galo entendeu também quando a Galocura divulgou que vinha para o CT, não. Inclusive, foi pedido um reforço policial aqui. Já tem bastante polícia aqui no CT, como vocês vão poder ver aí. A gente tem 6 viaturas que já chegaram aqui e toda hora chega mais viaturas. Os torcedores têm previsão para chegar aqui a partir das 11, por volta de 11h30, mais ou menos. Inclusive tem um ônibus saindo da sede da torcida para vir para cá. Colocaram também mais grades, aumentaram a segurança privada do clube também para essa manifestação. Lembrando que hoje quem deve aparecer aqui na cidade do Galo é o Alexander. Ele desembarcou em Belo Horizonte ontem e o Galo corre contra o tempo para registrar o jogador para ele estar disponível para o jogo de amanhã. Ele é o segundo reforço do Galo que chega na janela. O primeiro foi o Biel, que fez a estreia justamente contra o Flamengo no jogo do último fim de semana. E o Galo ainda negocia com o Renier
jogador que pertence ao Real Madrid. O Galo vem tentando comprar 50% dos direitos dele e trazer o jogador aqui para Belo Horizonte. Comprando jogador com salários atrasados, hein? Cara, que administração fantástica, hein? Ele é o grande nome que o Vitor tinha citado em algumas entrevistas. E se tem chegada, tem saída também. A gente já sabe que o Rubens está indo para a Rússia e quem também pode aparecer lá na Rússia é o Arana. A gente tem notícias que o Spartak demonstrou interesse, já não falou oficialmente com a diretoria do Galo, ainda não fez proposta oficial, mas já demonstrou interesse em ter o jogador. Mas a assessoria fala que, por enquanto, ficou só nisso, é só um boato, só uma conversa, que ainda não teve proposta oficial pelo Arana. Mas o Arana pode sim também ser mais um que está deixando o Galo. Abel? Muito obrigado, Natália Andrade, ao vivo lá em frente à Cidade do Galo, ao CT do Atlético Mineiro, com realmente um momento agitado no Galão, né, Breler? Agitado, Abel. E protestos agora muito centrados na diretoria, nos 4Rs, que são os donos da SAF. O torcedor num primeiro... Quais são os 4Rs? Porque a gente fala muito dos 4Rs e fica uma coisa muito, assim, anônima, né? Rubens Menin, que é o cabeça, o filho, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães, ex-presidente do Galo. Só pra gente, né, dar nome aos bois. Personificar a crítica, porque os 4Rs são 4 letras R. Bom, aí são 4 pessoas, são as responsáveis pelo Atlético. Bom, e os Menin tem banco, tem construtora, tem rede de TV, de rádio, Ricardo Guimarães, dono de banco, o Renato Salvador, herdeiro de hospital, tem construtora também. Haja dinheiro, hein? Então é um comitê de bilionários que comprou o Galo, que eram credores do Atlético e, a partir dessa dívida, enxergaram a brecha para abocanhar as ações do clube, são os acionistas majoritários da SAF do Galo, e agora estão sendo cobrados pelo que prometeram. Prometeram um cenário em que o time não estaria mais endividado, ou pelo menos teria um alívio considerado na folha, investiria consideravelmente em elenco, e você vai lembrar da fala, Abel, teremos 4 Hulks por ano. Chegaram a dizer. Seria ótimo. Mas a gente sabe, quem vive a realidade do futebol, é difícil até para o Flamengo contratar 4 Hulks por ano, e até hoje o torcedor não vê essa realidade. Seria outro 4Rs, porque Hulk é com H, né? Senão seria outros 4Rs. E no caso é Givanildo, né? Mas o Galo está nessa situação de torcedor enxergando um problema estrutural e cobrando as promessas da diretoria, porque não dá. Bilionário devendo salário, aí é mais do que uma questão profissional. É uma questão moral também que o Atlético precisa resolver até para acalmar as coisas internamente e o Cuca e os jogadores assumirem, de fato, a responsabilidade de melhorar a equipe. E, galera, o mês de agosto promete, hein, cara? É decisão na Copa do Brasil, é decisão na Libertadores. Olha só como que está o nosso calendário. Vou passar aqui para você até o dia 31 de agosto. Amanhã, Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, jogo às 9h30 da noite. Ceará e Flamengo, domingo, 18h30, tá? 6h30 da noite, ou de tardezinha aí, como queira. 18h30. Atlético Mineiro e Flamengo, cara, quarta-feira que vem, 19 horas, tá? Dia 6/8. Flamengo e Mirassol, sábado, dia 9/8, às 18h30. Meus amigos. Flamengo e Internacional, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Quarta-feira, 21h30, dia 13 de agosto. Internacional e Flamengo, dia 17 de agosto, às 18h30. Caramba, hein? 3 jogos seguidos contra o Atlético, contra o Internacional. O Atlético Mineiro agora, né? 3 jogos quase que seguidos aí, tendo este jogo contra o Ceará no meio dos confrontos. Mas falando aqui de Internacional, Flamengo e Internacional, dia 13. Internacional e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, dia 17. Internacional e Flamengo, jogo da volta, dia 20 de agosto. 3 jogos seguidos. O Flamengo deve ficar em Porto Alegre, né? Porque ele vai jogar dia 17. Já tem jogo dia 20. Nem compensa voltar para o Rio de Janeiro.
já deve ficar lá mesmo, treinando talvez no CT do Grêmio, né? Eu acho que sim. E depois, galera, do confronto da Libertadores aqui, tem Flamengo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, dia 25/8, às 9 da noite. Flamengo e Grêmio, dia 31/8, tá aqui, ó, às 16 horas, 31/8, Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Aí fecha o mês de agosto. Cara, são muitos jogos importantes, principalmente da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Se você pegar aqui pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo é favorito contra o Grêmio, Flamengo é favorito contra o Vitória, Flamengo é favorito contra o Mirassol, né? Então, é por aí. Meus amigos, são jogos decisivos, mas o Flamengo tá com um timaço, né, cara? Tá chegando os reforços aí, dá pra gente brigar em todas as frentes, dá pra gente se classificar na Libertadores e também na Copa do Brasil. Já vimos que o Atlético Mineiro não é tudo isso, já vimos que o Internacional, pelo que vem apresentando na temporada, também não é tudo isso, então dá para a gente passar. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!